Durante o século XIX, era bastante comum na Europa acontecer espetáculos conhecidos como shows de anormalidades, ou circo de coisas assustadoras. Nesses shows, eram exibidos animais e pessoas que tinham algum tipo de diferença genética, doença ou defeito físico. Até mesmo o nome dado a Sarah tem uma história preocupante e preconceituosa. Seu nome foi trocado por uma versão diferente. Ela passou a ser chamada de Sarge, que é uma forma diminutiva holandesa de Sarah, algo como Pequena Sarah. Esse apelido pode ser considerado fofo ou diminutivo, dependendo do contexto. Seu nome artístico, Hottentot Venus, faz referência à língua falada por sua tribo, que era conhecida formalmente como Hottentot durante a colonização europeia na África. Os colonos holandeses usavam esse termo de forma zombeteira para se referir aos sons estalados e estranhos do idioma, que poderia ser traduzido como gagueira. Era uma maneira de retratar os africanos como selvagens e inferiores. O termo Vênus é uma referência à deusa grega da fertilidade e remete às características femininas extremamente desenvolvidas de Sara, como as nádegas, os seios e até os órgãos genitais. Hoje em dia, o termo Hottentot é considerado altamente ofensivo e não é mais usado. Hendrik Sears e Alexander Dunlop, um médico militar britânico, eram dois conspiradores e empreendedores que aproveitaram a oportunidade de lucrar com a aparência e cor de pele da jovem. Sarah, na verdade, não era escrava de Hendrik Sears, mas sim sua empregada doméstica e ama de leite da esposa dele. No entanto, ela foi colocada em uma situação de servidão quando seu parceiro foi morto por um colonizador holandês. Os dois homens discutiram a possibilidade de ganhar dinheiro na Europa, algo que ela nunca conseguiria como empregada doméstica na África do Sul. Apesar de não saber ler nem escrever, ela assinou um contrato concordando em fazer tudo por vontade própria. Eles foram os primeiros a exibi-la em Londres. Colocaram-na em uma jaula onde ela vestia roupas apertadas e trajes africanos tradicionais, incluindo penas, contas e um cachimbo. Seu traseiro ficava exposto, e ela era convidada a dançar ou se curvar para a multidão. Ela sofria de uma condição médica. O público ficava principalmente fascinado com suas nádegas proeminentes. O que não foi mencionado é que a aparência de Sarah era comum em sua terra natal. Nas tribos Khoisan, onde Sarah nasceu, o acúmulo de gordura, chamado estetopogia, é algo muito comum e é considerado um sinal de saúde e beleza na cultura Khoisan. Além disso, os lábios alongados também são uma característica comum entre as mulheres Khoisan. No século XIX, os europeus viam as diferenças físicas entre eles e os africanos como algo que reforçava as ideias raciais da época. Isso criava um fascínio pelo exotismo selvagem do corpo feminino africano, especialmente por nádegas grandes. Os abolicionistas lutaram pela libertação de Sarah, mas ainda havia incerteza sobre o que fazer com os ex-escravos. No entanto, o movimento abolicionista estava surgindo e um grupo chamado Associação Africana criou uma petição para libertar Sarah ou, pelo menos, investigar se havia alguma ligação com seus proprietários. Eles consideravam as apresentações de Sarah grotescas e desumanas. Embora o caso tenha sido levado a julgamento, não houve muito progresso. A associação estava preocupada com as semelhanças evidentes entre as condições de escravidão e a forma como Sarah era exibida. Os dois homens que a levaram para a Inglaterra foram processados, mas Sarah fez uma declaração formal no tribunal, afirmando que estava lá por vontade própria e que recebia pequenas quantias de dinheiro por suas performances. No entanto, muitos questionam a autenticidade dessa declaração. Eventualmente, ela foi vendida a um treinador de animais chamado Reaux em setembro de 1814. Ele continuou a apresentá-la em shows. O cientista Cuvier, interessado em estudá-la como um objeto científico, pediu para examiná-la. Provavelmente buscando mais publicidade, Reaux concordou, e Sarah rapidamente se tornou uma figura popular entre os cientistas franceses. Durante vários dias, ela foi exibida em uma jaula ao lado de um filhote de rinoceronte, e Reaux a instruiu a posar de maneira semelhante aos animais. Dizem que em algum momento ela chegou a usar uma coleira em volta do pescoço. Ela era tratada como um animal, e essa mudança acabou levando a comportamentos perigosos.
Sarah começou a beber muito, e há rumores infundados de que ela começou a ganhar dinheiro como prostituta. Foi nessa época que ela chamou a atenção do famoso cientista francês Georges Cuvier. O que Cuvier realmente queria era examinar os órgãos genitais de Sarah para observar seus lábios alongados. Ele desejava confirmar sua teoria de que, quanto mais primitivo o mamífero, mais pronunciados seriam os órgãos sexuais e o impulso sexual. Em outras palavras, ele afirmava que os africanos eram cientificamente mais próximos dos animais do que de outros seres humanos. Sarah se recusou a mostrar seus órgãos genitais e nunca posou completamente nua para apresentações ou exames científicos. No entanto, o prestígio de Cuvier permitiu que suas insinuações substituíssem os fatos. Ela permaneceu em exibição até 1974, quase 160 anos após sua vida breve e trágica. O legado de Sarah Baartman continuou a atrair multidões, gerar zombarias e comparações com animais. Assim como os infames casos de frenologia populares naquela época, Cuvier comparou Sarah a um orangotango, e, por meio da dissecção realista de um animal, obteve evidências científicas dos lábios alongados. Ele exibiu o esqueleto, o cérebro e os órgãos genitais de Sarah no Museu do Homem em Paris, junto com um molde de gesso. Essas exposições enfatizavam o traseiro de Sarah, assim como em sua vida. Ao longo das décadas, houve várias reclamações e tentativas mal-sucedidas de remover os restos mortais de Sarah. Esse padrão persistiu até a década de 1970, quando as feministas começaram a argumentar que a exposição era destrutiva e degradante para as mulheres. Finalmente, em 1974, os restos mortais foram retirados da exibição, embora a França ainda os possua. Levou quase 200 anos para que os restos mortais retornassem à sua terra natal. Já na década de 1940, houve tentativas esporádicas de repatriar os restos mortais de Sarah, mas foi somente em 1994, após as eleições democráticas na África do Sul, que Nelson Mandela iniciou oficialmente o processo de repatriação. Finalmente, em 2002, no Dia da Mulher na África do Sul, os restos mortais de Sarah foram enterrados. Sarah foi finalmente sepultada em Ranke, no Vale do Rio Gontons, o lugar onde nasceu, quase 200 anos após sua trágica morte. O ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, reconheceu o local como um patrimônio nacional, um lugar de descanso final para Sarah Baartman. Você já conhecia essa história triste de Sarah Baartman? O que mais chamou sua atenção? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de dar um grande like no vídeo, isso ajuda muito o canal. Um abraço forte e até a próxima!